Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no programa o ministro de Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho. Ministro, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, Fernando, primeiro eu quero te parabenizar pelo programa Ponto de Vista. Quero lhe parabenizar pelo trabalho, por sua atuação e é um prazer poder conversar com você no dia de hoje. Prazer é nosso. Eu queria começar falando de Pernambuco, uma questão que mexe diretamente com o Estado, que é a Transnordestina, né? O trecho que vai de Salgueiro até o porto de Suape está parado, né? A ferrovia não é porto nem aeroporto, mas mexe com a economia de Pernambuco e chegando a ferrovia chegando até Suape, a gente sabe, vai mexer com os portos, né? Na questão do Ministério. Essa ferrovia transnordestina até Suape vai sair ou não? Vai sair. Primeiro eu quero dizer que essa é uma decisão, uma determinação do presidente Lula para que efetivamente a gente possa tirar a Transnordestina do papel. Esse é um projeto que se iniciou lá atrás, nos seus governos anteriores. Já existia a possibilidade de se fazer essa grande Transnordestina, que foi pensada ainda lá atrás pelo ex-governador também, Miguel Arraes de Alencar, que sabia a importância dessa ferrovia, como a transposição do Rio São Francisco para o Nordeste brasileiro. O que é que acontece? O governo Bolsonaro, no governo anterior, nos 4 anos, tirou a Transnordestina de Pernambuco, ou seja, priorizou o estado do Ceará, priorizou outros estados e esqueceu do nosso estado. Quando o presidente Lula assumiu, ele chamou o ministro de Transporte, Renan Filho, conversou com o Renan da importância dessa obra para Pernambuco e é isso que a gente está trabalhando para que efetivamente a Transnordestina saia do papel. Agora, no mês de outubro, será dada a ordem de serviço para o primeiro trecho de 200 quilômetros. A Transnordestina são mais de 1.000 quilômetros de ferrovias, que vai lá de Salgueiro ao porto de Suape, e a primeira etapa, que será dada a ordem de serviço, no valor de 700 milhões de reais, será no trecho de Salgueiro, Arco Verde e de Custódia, Belém de Maria. Então, essa é a primeira etapa da obra e, a partir daí, a gente quer avançar na execução da Transnordestina nessa obra estratégica para Pernambuco. E ela é fundamental, por quê? Porque a Transnordestina vai mais que dobrar a capacidade do Porto de Suape e vai fazer com que, por exemplo, o gesso lá de Salgueiro, as frutas do São Francisco, tudo que nós temos na pecuária, na agricultura, possam ser encaminhados para Suape através da ferrovia e de Suape a gente possa vir a fazer as exportações. Então isso vai gerar um crescimento muito estratégico para o Porto de Suape e vai fazer com que o estado de Pernambuco cresça, se desenvolva. Então a Transnordestina é fundamental para Pernambuco e não tenha dúvida que nós estamos trabalhando muito ao lado do ministro Renan para tirar a Transnordestina do papel. Essa briga Ceará e Pernambuco, inclusive, foi um dos motivos para a queda do agora ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral. O Ceará reclamava que ele não dava atenção ao trecho que vai ao porto de Pecém, no Ceará, e que só se preocupava com a parte de Pernambuco. E, enfim, o ministro acabou caindo. Como foi que o senhor acompanhou essa briga, essa situação toda? Olha, primeiro eu acho que eu lamentei a saída do nosso Danilo Cabral, que é um quadro muito qualificado, uma pessoa séria, preparada, que tem espírito público, mas eu tenho certeza que agora o novo presidente, ao lado do ministro Renan, sobre a orientação da Casa Civil e do presidente Lula, a gente vai buscar um encaminhamento que a gente possa fazer efetivamente as entregas que é a Transnordestina. E eu digo sempre, viu, Fernando, que eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil. Eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o Pé de Meia, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes. Mas o maior programa social do Brasil, para mim, é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E na hora que a gente tem a Transnordestina, que é uma obra estratégica para o desenvolvimento
do sertão do nosso estado, do agreste de Pernambuco. Isso vai estimular milhares e milhares de empregos por todas as regiões do nosso estado. Ministro, outro assunto que eu queria discutir com o senhor é o tarifaço, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O efeito que esse tarifaço já está causando, né, nos portos brasileiros. Tem portos que já diminuíram as suas exportações por conta de cargas que foram canceladas, por causa do valor do novo frete, da nova exportação, né, com essa tarifa. Como ministro, como é que o senhor está acompanhando essa situação? O que é que o senhor tem procurado fazer para que a perda dos portos brasileiros em termos de exportação não seja tão grande? Olha, Fernando, primeiro lamentar a postura do presidente Trump, que na minha avaliação, ela não é uma decisão do ponto de vista econômico contra o Brasil apenas. Ela está carregada de um componente político. Por quê? Porque os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil em torno de 7 bilhões de reais. E ficou muito claro que aquela decisão do presidente Trump, orientada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, é uma ação contra o governo federal e contra o povo brasileiro. É uma vergonha um deputado federal do Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro, pegar o avião, ir lá para os Estados Unidos e pedir ao presidente Trump para taxar as empresas brasileiras e taxar as exportações no Brasil. Por que é que eu digo isso? Porque isso é contraproducente com o país. Eu digo sempre que o emprego, Fernando, ele não é de direita, de esquerda, de centro. O emprego é do povo brasileiro. E essas medidas do presidente Trump, que ele tomou taxando vários setores, da proteína animal, de grãos, do agronegócio, taxando também setores, né, de minério, de ferro, prejudicando as nossas exportações, isso pode deixar milhares de pessoas desempregadas. Então, foi um erro cometido pelo bolsonarismo no Brasil. Tanto é que nós estamos buscando alternativas. Que alternativas são essas? Primeiro, o governo apresentou uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para socorrer essas empresas, indústrias e os produtores que estão com dificuldades da não exportação, a exemplo do setor de pescado. O setor de pescado exporta 70% das suas exportações para os Estados Unidos. Então, o que é que acontece? De posse dessa linha de crédito que o governo ofereceu, isso vai dar um fôlego financeiro às empresas e a maioria das empresas, das indústrias e dos setores já estão buscando novos mercados no mundo. O Brasil está priorizando a Ásia, que tem um mercado de mais de 200 milhões de habitantes, né? Nós estamos falando a Ásia aí de mais de 1 bilhão de habitantes. A gente está ampliando as nossas exportações para a Europa, a gente está descobrindo novos parceiros comerciais. Para você ter uma ideia, no governo do presidente Lula agora, em 2 anos e meio, o governo do presidente Lula abriu mais de 400 mercados no mundo, para proteína animal, para o agronegócio, para vários ativos que nós temos. Então, a ideia é que agora, nesse segundo semestre, a gente possa ofertar aqueles nossos insumos e os nossos produtos a outros mercados. Então, graças a Deus, o prejuízo para a nossa economia será muito menor do que era esperado. A gente pode perder em torno de 0,1% a 0,2% do PIB, mas isso não terá efetivamente um grande impacto como a gente estava esperando. Eu espero que agora os Estados Unidos queiram dialogar, é o que o presidente Lula quer. O presidente Lula já se colocou à disposição dos Estados Unidos para conversar sobre esse tarifaço, para conversar sobre a relação bilateral, porque, ao final, nós sempre tivemos, nesses últimos 200 anos, uma excelente relação com o povo americano e é preciso que a gente preserve, não do ponto de vista apenas cultural, histórico das nossas relações, mas, sobretudo, por conta da nossa relação econômica, que é muito boa para o Brasil, mas é melhor ainda para os Estados Unidos. Ministro, o senhor assumiu o cargo em setembro de 2023. A gente está chegando a setembro agora, portanto, o senhor está quase completando já, né, quase 2 anos à frente do Ministério de Portos e Aeroportos.
Qual o balanço que o senhor faz desse seu período à frente do Ministério? Olha, eu estou muito animado, estou muito animado. Primeiro eu quero publicamente agradecer, Fernando, a confiança do presidente Lula. Eu comecei minha vida muito jovem, estou agora com 43 anos, mas eu fui vereador do Recife aos 20 anos, até hoje o vereador mais jovem da história da cidade, depois por 3 vezes deputado estadual, secretário do ex-governador Eduardo Campos, do qual eu aprendi muito sobre a boa gestão pública, depois 2 vezes deputado federal e agora assumi a maior responsabilidade da minha vida, que é poder ser ministro do governo do presidente Lula, onde a gente tem andado o Brasil, a gente tem trabalhado muito pelo setor portuário, aeroportuário, hidroviário e, graças a Deus, até agora todos os números do Ministério são positivos. Setor portuário, mais de 5% em média de crescimento, investimentos hoje na ordem de mais de 30 bilhões de reais. Investimentos na agenda hidroviária, primeira vez da história que nós estamos fazendo uma concessão hidroviária no Brasil, investimentos programados no setor hidroviário e de navegação em mais de 20 bilhões de reais, o setor crescendo também mais de 10%. E na área da aviação, nós estamos batendo todos os recordes. Vou lhe dar um dado, Fernando. Quando o presidente Lula assumiu, em janeiro de 2023, nós tínhamos tido em 2022, 98 milhões de passageiros no país. Esse ano agora de 2025, 3 anos depois, nós podemos chegar a mais de 128 milhões. Significa dizer que em 3 anos do governo Lula, mais de 30 milhões de brasileiros eles foram incluídos na aviação do país. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso estimula o crescimento no turismo de negócios e no turismo de lazer, já que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade é um emprego que é gerado. Então, na medida que a economia cresce, automaticamente o setor portuário, aeroportuário e o setor de hidrovias cresce. A gente está vivendo o melhor momento econômico da história do Brasil. O Brasil, nesses 3 anos, crescendo uma média de 3% do PIB. Nós estamos com o menor desemprego da história do país. A inflação controlada, começou os preços a diminuírem no supermercado, a inflação está reduzindo. A gente está tendo, Fernando, um crescimento na renda do brasileiro em mais de 15%, crescimento na indústria 4%, crescimento no setor de serviços 3%, melhor ano da história da construção civil da história do Brasil, o Brasil voltando a sair do mapa da fome, ou seja, tirando as pessoas da miséria. Então, eu estou muito feliz com o momento que vive o Brasil. Temos desafios? Temos, mas nós vamos avançar muito nesses próximos anos, sobretudo na parceria das concessões no país. Queria falar agora de aviação, né? A gente tem 3 grandes companhias aéreas no Brasil, Latam, Gol e Azul, né? E são poucas companhias para um país tão grande quanto o Brasil. O que é que o Ministério pode fazer para trazer mais empresas, mais companhias aéreas para o Brasil? Há perspectiva de surgirem novas empresas ou a gente vai ficar sempre na mão dessas 3 que acaba o brasileiro pagando um preço maior, né, mais caro pela passagem? Fernando, muito boa pergunta. É importante que a gente possa dar um diagnóstico que o problema da aviação aérea é um problema mundial. Todas as companhias aéreas, elas passaram por um problema muito grave na pandemia, onde elas praticamente passaram aí 1 ano e meio a 2 anos paralisadas. Vou lhe dar um dado. No período da pandemia, os Estados Unidos aportou nas companhias aéreas 50 bilhões de dólares, entre crédito e recursos do governo americano. A Alemanha aportou o equivalente a 20 bilhões de dólares. A França, 12 bilhões de dólares. Portugal, 5 bilhões de dólares. E o Brasil, 0. Não houve nenhum apoio e incentivo para as companhias aéreas do Brasil. E é por isso que elas passaram por muita dificuldade. A Latam entrou em recuperação e saiu, a Gol entrou em recuperação e saiu. A Azul está. A Azul está. E nós esperamos que ela possa sair até outubro. Então, a gente está fazendo um processo de reestruturação das companhias aéreas no Brasil, que representam 98%
do nosso mercado. Então, a gente está trabalhando um projeto de reestruturação, a gente está ofertando uma linha de crédito de 4 bilhões de reais para que elas possam comprar novas aeronaves, sobretudo comprar aviões da Embraer, e a gente poder fazer com que a gente possa ter mais aviões viajando pelo Brasil. E, além disso, eu estou trabalhando muito ao lado do governo, de todos que fazem o governo do presidente Lula, para que a gente possa trazer novas companhias aéreas. A TAP está trazendo muitos voos para cá. Eu estou conversando com a Webjet, estou conversando com a Air France, estou conversando com outras aéreas para que a gente possa trazer novas companhias aéreas para operar no Brasil. Essa é uma prioridade nossa. Muito bem, ministro, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando, não saia daí. A gente volta já já. Ponto de Vista está de volta. Hoje estamos recebendo aqui o ministro de Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho. Ministro, voltando a Pernambuco, eu queria falar de 2 aeroportos, basicamente, Caruaru e Fernando de Noronha. Vamos começar por Caruaru. O que é que o Ministério, o governo federal, está fazendo em termos de reforma, né? Qual o aporte do governo federal com relação à reforma do aeroporto de Caruaru? Olha, primeiro, há um compromisso do governo federal de nós aportarmos 75 milhões de reais em investimentos no aeroporto. Nós estamos dependendo agora da governadora Raquel Lira, mas o dinheiro já está programado e reservado, uma obra de mais de 170 milhões de reais. Você sabe que desde o primeiro momento que nós assumimos o ministério, eu procurei a governadora, conversei com o presidente, da importância de fazer o aeroporto de Caruaru. Eu andando no Nordeste, não tem sentido Petrolina ter um grande aeroporto, que é importante para a cidade, Mossoró tem um grande aeroporto, Campina Grande também, e Caruaru não ter. Tanto é que nós acertamos, estruturamos o projeto, autorizamos que o aeroporto fosse feito e agora o Estado publicou a licitação. Eu espero que nesses próximos 3 meses a gente possa estar com a licitação pronta e iniciar a obra que será fundamental para Caruaru. Eu acho que isso vai desenvolver muito o agreste de Pernambuco, muito no sertão e vai ajudar a gente fortalecer o turismo daquela região de negócios e de lazer. Hoje o cidadão lá de Caruaru, por exemplo, ele para pegar um voo para São Paulo, às vezes ele demora 3 horas para chegar no aeroporto. Então a nossa ideia é que o aeroporto pronto, eu já conversei com a Gol, com a Latam, com a Azul, todas manifestaram interesse em colocar voos, por exemplo, Caruaru-São Paulo, Brasília-São Paulo, Fortaleza-Caruaru. Então tudo isso vai ser muito estratégico para o desenvolvimento da região e nós vamos trabalhar cada vez mais para que essa obra saia do papel. E, além disso, nós estamos trabalhando para um grande programa de aviação no Estado. Entregamos o novo aeroporto do Recife, com a obra concluída de 500 milhões de reais, onde ampliou a 2ª e a 3ª etapa. Entregamos no ano passado a reforma do aeroporto de Petrolina, 70 milhões de reais. Estamos com a obra em andamento do aeroporto de Serra Talhada, 40 milhões de reais. Nós estamos fazendo o PAPI, que é um termo de operação de voos, que dá mais segurança às operações no aeroporto de Araripina e o aeroporto de Garanhuns, o aeroporto de Arco Verde e outros aeroportos, exemplo de Goiânia, a gente está trabalhando. Arco Verde e Garanhuns é melhorar o aeroporto. E Goiânia tem um grupo privado, que é da SADA, ao lado do prefeito Marcílio, que querem fazer um aeroporto de cargas em Goiânia, onde nós já iniciamos o estudo para poder fazer uma avaliação sobre isso. Como foi que o senhor acompanhou essa questão do aeroporto de Fernando de Noronha, né? Teve problemas, os grandes aviões que tinham acabado de ter autorização para decolar e aterrissar em Noronha, começaram a atolar no pátio. O senhor acompanhou de que forma essa situação? Olha, eu fiquei envergonhado como cidadão pernambucano e como ministro, até porque o aeroporto de Fernando de Noronha, ele é responsabilidade do governo do estado de Pernambuco e não do governo federal. O que é que nós fizemos? Nós oficiamos a governadora para que ela pudesse prestar esclarecimentos sobre isso.
e o Estado disse que ia chamar o concessionário, a empresa, para que de fato pudesse remodelar essa questão do asfalto, para que esse processo ele não volte a acontecer. O aeroporto de Noronha está em reforma, requalificando a pista, ampliando o terminal, e eu espero que isso não volte a acontecer, porque é muito ruim para a imagem de Pernambuco, né, do Nordeste. Fernando de Noronha hoje é um ativo nacional e internacional e é muito importante para o turismo de Pernambuco e do Nordeste brasileiro. Recentemente, num fórum sobre infraestrutura lá em São Paulo, o senhor criticou a polarização política do Brasil, falando inclusive que essa polarização tem tido reflexos na nossa economia. Essa situação, para o senhor, é uma situação grave? A gente tem que tentar resolver isso? Olha, eu concordo integralmente. Eu acho que essa polarização ela é muito ruim para o Brasil. É um jogo de perde-perde. Chega na eleição, as pessoas não discutem o Brasil, não discutem os problemas sociais, econômicos, os desafios que nós temos pela frente. Eu não percebo por parte hoje da oposição nenhum reconhecimento ao governo federal. E hoje você percebe o que nós tivemos de avanços no Brasil. Gosto ou não gosto do presidente Lula, mas se você fizer um comparativo em todas as áreas sociais e econômicas do governo do presidente Lula com o governo do presidente Bolsonaro, a gente tem, sem dúvida alguma, um governo muito melhor do que nós tivemos lá atrás. Nesse mesmo fórum, o senhor reclamou das companhias aéreas brasileiras não comprarem aviões da Embraer. Isso pode mudar? Vai mudar. A gente está trabalhando para isso. Pra você ter uma ideia, dos 100% da aviação dos Estados Unidos, 50% são com aviões da Boeing. Dos 100% na aviação da França, 48% são com aviões da Air France, ou seja, os países fortalecem as suas companhias aéreas. E aqui, as suas indústrias de aviação. E aqui no Brasil, dos 100% da aviação do país, apenas 12% são com aviões da Embraer. Eu tenho conversado muito isso dentro do governo, conversado com as companhias aéreas. Então, a gente está ofertando essa linha de crédito de 4 bilhões de reais para que as companhias aéreas brasileiras elas possam comprar aviões de conteúdo local, aviões brasileiros. Então, já começou a acontecer. A Latam finaliza já comprar 30 aviões da Embraer. Então, nós estamos querendo, como política pública, que nesses próximos 5 anos, pelo menos 30% da frota brasileira, elas sejam com aviões da Embraer, sobretudo com olhar para a aviação regional. Ministro, em termos de meio ambiente, o que é que o Ministério tem feito nos portos e aeroportos brasileiros, tendo em vista que a gente vai ter a COP30, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre meio ambiente no seu ministério. Olha, eu sou apaixonado por essa agenda ambiental. Essa é uma agenda que dialoga com o mundo. O que é que o mundo quer hoje? O mundo tem quase 3 trilhões de dólares à procura de investimentos, segundo o ex-presidente do Banco Central. Ou seja, cada vez mais os árabes, os americanos, os europeus, entre outros, querem investir no mundo. E o Brasil passou a ser o principal país emergente que está sendo procurados por investidores internacionais. Então, hoje, o mercado internacional, ele quer fazer, Fernando, investimentos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, investimentos em saneamento, investimentos em petróleo e gás. Então, o mundo quer bons projetos, projetos que dialoguem com a sustentabilidade e projetos que dialoguem com a rentabilidade. E o Brasil oferece isso. Então, essa agenda da sustentabilidade brasileira, ela é fundamental. Então, a transformação energética é uma prioridade do governo. Então, nós estamos trabalhando nos nossos portos um programa de navios verdes e descarbonização dos nossos navios. A gente está oferecendo selo de qualidade, bonificação, premiação para aqueles que atuam nos portos. Com olhar para a agenda ambiental, ele terá uma priorização e uma bonificação. A gente está trabalhando as nossas hidrovias. O Brasil tem 60 mil quilômetros de hidrovias que podem ser navegáveis.
navegadas. Hoje, apenas 12 mil quilômetros. Então, nós temos um grande potencial de hidrovias para que a gente possa escoar a nossa produção. Você tem uma ideia, a cada 25 embarcações nos rios, são 1.000 caminhões a menos que nós tiramos das nossas estradas. Então, além de reduzir o custo logístico em 40%, há uma redução na carbonização em quase 30%. E, além disso, na aviação, a gente está trabalhando o SAF, que é o novo combustível da aviação, um combustível verde, limpo, sustentável, que dialoga com o que o mundo pede. Então, o Brasil pode, nesses próximos anos, tentar se transformar num dos grandes exportadores de SAF. Isso vai ser muito bom para o Nordeste e para Pernambuco, porque o SAF é fruto da cana-de-açúcar, ou seja, ele vem do álcool, e isso vai estimular o crescimento aqui de toda a região. Ministro, vamos falar um pouquinho de eleições 2026. Eu sei que o senhor é praticamente já pré-candidato ao Senado do Estado, né? O senhor tem já dito, né, que tem essa intenção, que se sente preparado para concorrer a uma vaga no Senado. Nós teremos 2 vagas em disputa nas eleições do ano que vem. Como é que estão as articulações para que o senhor viabilize essa sua candidatura? Olha, Fernando, nós estamos trabalhando muito. Eu tenho andado Pernambuco, eu me sinto pronto, preparado para disputar o Senado em 2026. Conheço o nosso Estado. Quero apresentar o nosso nome ao povo de Pernambuco, apresentar a nossa experiência, o nosso currículo, apresentar as nossas propostas em defesa do povo de Pernambuco. Conheço o Brasil, conheço o Nordeste, acho que posso ser uma voz importante dentro do Senado Federal para defender os interesses do nosso Estado, defender a consolidação da Transnordestina, a gente poder avançar na agenda do desenvolvimento do abastecimento da água em Pernambuco, que ainda é um grande desafio. Eu quero poder ser o senador das águas do nosso Estado, alguém que vai trabalhar muito para a gente poder fortalecer a agenda, né, das águas em Pernambuco. Quero poder trabalhar para ser uma voz em desenvolvimento do setor educacional em Pernambuco, até porque eu sou professor, sou formado em pedagogia, trabalhar pelo fortalecimento da nossa indústria, de todo o nosso potencial que nós temos econômicos e trabalhar pela saúde, trabalhar pelo Porto de Suape, trabalhar por Pernambuco. O senhor seria candidato, desculpa interromper, o senhor seria candidato na chapa majoritária do atual prefeito do Recife, João Campos. Exatamente, eu estarei ao lado do prefeito João Campos. Acho que João Campos será um grande governador de Pernambuco. Pode escrever, João Campos será um governador até melhor que o ex-governador Eduardo Campos. Eu não tenho dúvida disso, porque João é um jovem sério, preparado, conhece a nossa região metropolitana, conhece o Estado. E por que é que eu digo isso? Que João será ainda melhor que o ex-governador Eduardo Campos à frente do governo do Estado, porque foi prefeito do Recife. João Campos hoje é um dos melhores prefeitos do Brasil, e Eduardo Campos não teve a experiência de ser prefeito. E João pode chegar ao governo de Pernambuco com a bagagem de ter sido prefeito de uma cidade tão complexa como Recife. Então, essa experiência dele como prefeito da capital vai legar a ele uma grande visão estratégica em defesa dos nossos municípios. Eu quero, Fernando, aproveitar a sua audiência para agradecer publicamente a todas as manifestações de apoio que nós estamos recebendo para disputar o Senado em 2026. De prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, lideranças do movimento popular, sindicatos, entidades, setor produtivo. E nós estamos do presidente Lula, que tem nos estimulado a disputar o Senado em 2026, e nós vamos para essa disputa dentro de um palanque, né, ao lado do nosso governador João Campos. Eu me sinto preparado para essa disputa. Uma decisão nós já tomamos. Nós não seremos mais candidato a deputado federal, porque eu estou convencido que a hora de disputar o Senado é agora e de apresentar o nosso nome ao povo de Pernambuco. Muito bem. Ministro, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação aqui no Ponto de Vista
Muito obrigado. Fernando, eu que agradeço o privilégio da gente poder conversar no dia de hoje. Parabéns pelo programa. É um prazer poder conversar com todos vocês. Muito obrigado. Muito bem. E a você que acompanhou até aqui, muito obrigado por sua audiência e companhia. A gente volta na semana que vem.